Vamos à Bíblia nessa manhã, livro de Josué, capítulo de número 5, versículos 13 a 15. Então Josué, ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás santo és. E fez Josué assim. Bendito é o nome de Jesus. Nós estamos dando continuidade à ministração da palavra que começamos sexta-feira e vamos para a parte 2. O nosso tema é manter o equilíbrio do Espírito te faz vencer. É exatamente Josué quando estava de frente a Jericó, com a responsabilidade de conquistar a cidade de Jericó. E nós estamos estudando as estratégias que Josué usou para conquistar Jericó. Vocês se lembram que o maior obstáculo, segundo a palavra, que Josué tinha para conquistar Jericó eram as muralhas. Dentre os inimigos, sim, o rei, os inimigos, mas entre Josué e o povo hebreu e a cidade de Jericó existiam as muralhas de 10 metros de altura, com 4 metros de larguras, dois grandes muros divididos por cerca, tinha uma divisão entre um muro e outro de 3 metros, quer dizer, era muito larga e era muito alta, então era muito forte a muralha que cercava Jericó. Então era tão grande que você se lembra que em cima estava a casa de Raabe, a prostituta que acolheu os espias, que acreditou na mensagem, que creu no Deus verdadeiro e que encontrou a salvação para ela, para sua família, para os seus bens, para tudo quanto ela possuía. E ainda entrou na linhagem de Cristo Jesus. Olha que coisa linda. Josué, agora tem uma coisa que é importante a gente lembrar nessa manhã. Na primeira parte da palavra, você vai buscar no YouTube, que está gravado, e na primeira parte nós demos uma introdução com respeito até a chegada de Josué às campinas de Jericó. Agora ele estava nas campinas de Jericó, em Gigal, e aí já tinham cruzado o Jordão. Isso é tão lindo, é o texto bíblico que eu li para vocês. Antes já tinham cruzado o Jordão e estavam acampados nas campinas de Jericó. Lá eles celebraram a Páscoa, se lembram, né? Está lá na Bíblia. Eles celebraram a Páscoa, eles comeram do fruto da terra, pães asmos e cereais tostados, e depois, olha que coisa linda, e depois que eles comeram do maná da terra, do fruto, do produto da terra, no dia seguinte o maná cessou. Mas naquele ano eles comeram as novidades
da terra. Sabe por que cessou, né? Porque o maná fazia parte da caminhada do deserto. Eles já tinham cruzado o Jordão, que era o último obstáculo até começarem as conquistas de um território que já era deles. Então é bem importante você se lembrar disso. Nesse episódio, quando eles celebram a Páscoa, quando comem do fruto da terra, quando cessa o maná, seguido a esse texto, Josué tem um momento muito lindo do encontro com o que a gente diz que era a apresentação de Cristo no Antigo Testamento, a teofania. A apresentação, Cristo se manifestava como Deus, como Cristo no Antigo Testamento. Então, nesse pé de guerra, vocês imaginam, né? A cidade, todo o grupo de Josué preparado, a cidade toda reforçada, todos os inimigos e o rei tudo preparado, porque sabiam que Josué já tinha cruzado o Jordão. Então Josué estava ao pé da cidade de Jericó e olhou e levantou os olhos. Eu gosto do texto quando a Bíblia diz que levantou os olhos e olhou. Quer dizer, quando você levanta os olhos, você levanta a cabeça. Quando você levanta a cabeça, você toma atitude de vitória. Ele olhou e viu o que ele viu. Louvado seja Deus. Ele viu em pé, diante dele, um homem. Olhe que a Bíblia é bem precisa. A Bíblia diz, um homem que trazia na mão uma espada desnuda. Quer dizer, uma espada sem a bainha, uma espada já pronta para a guerra. Quer dizer, aquele homem veio já preparado para a guerra. Gente, já estamos na guerra. Não vai se começar uma guerra, já estamos dentro. Era o que ele dizia com a espada nua. É a revelação, não é lindo? E aí começou um diálogo entre os dois. Entre Josué e o homem. Veja que a Bíblia cita que era um homem. E aí Josué pergunta a ele, és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Quer dizer, ele não reconheceu o homem. Era um homem parecido à fisionomia como ou um homem dos deles ou um guerreiro de Jericó. Que ele pergunta, é dos nossos ou é dos nossos adversários? Ou é dos nossos inimigos? O homem responde, eu gosto disso, não. Ele é taxativo. Ele diz não. O que ele queria dizer com esse não? Eu nem sou de um lado, nem sou de outro. Louvado seja Deus. Eu nem sou dos teus, nem sou contra os teus. Quem é então você? Eu sou especial. Eu sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. O que ele estava dizendo? Eu não sou da terra, amigo. Eu não sou daqui. Eu sou príncipe. Eu sou o maioral lá de cima do céu, do exército do Senhor e acabo de chegar aqui na terra. E acaba de chegar para quê? Escute bem, Josué se prostra diante dele com o rosto em terra. Quem recebe adoração é Deus. E depois que o adora, pergunta, que me diz meu Senhor ao seu servo? Aí a Bíblia dá nos leva a um momento assim esplendoroso. Você se lembra que começa dizendo que ele viu um homem e o homem
fala com ele. A Bíblia, no começo do relato, trata como um homem, mas agora, depois que ele recebe a adoração, depois que ele se identifica como príncipe do exército do Senhor, aí ele diz, ele não era mais homem, ele era o Deus. Aí ele diz: descalça os teus pés, porque o lugar em que tu estás é santo. Aleluia. O mesmo Deus que começou com Moisés dizendo: tira a sandália dos pés, porque o lugar é santo. O mesmo Deus que começa cuidando dos hebreus já quando chamou Moisés, era o mesmo Deus que renovava a aliança com Josué naquele momento, diante da grande dificuldade das muralhas de Jericó. Aí ele estava dizendo: descalça as sandálias, porque o lugar é santo. Ele estava dizendo: eu continuo, o grande eu sou, continua com você, Josué. Eu lhe entreguei a cidade, eu lhe entreguei o rei e eu lhe entreguei os seus inimigos. A vitória é sua. E a Bíblia diz que Josué o obedeceu. Então nós estamos dando as estratégias. A primeira, a gente disse a você que Josué tinha confiança em Deus. Josué sabia que a vitória era garantida, porque Deus já tinha dito a ele: eu dei o rei, eu dei Jericó, o rei e os inimigos. A segunda estratégia, a dependência de Deus. Nesse momento de dificuldade, as muralhas estão tão altas diante de você, parecem intransponíveis, mas tenha confiança. Depois, dependa de Deus. Deus não mandou Josué levar armas, nem espadas, nem lanças. Deus ordenou que os homens rodeassem a cidade calados. Na frente iriam os sacerdotes com as buzinas de chifre. Essas buzinas eram exatamente utilizadas desde a época do deserto para convocar o povo para as batalhas, porque era tanta gente. Então, quando se precisava reunir para a batalha, ou quando se precisava reunir para um ajuntamento no acampamento para ouvir Moisés falar, então era tocado essa buzina de chifre de carneiro, e junto deles estava a arca do Senhor. A arca do Senhor era a presença de Deus com eles. Nessa manhã você tem a presença do Senhor com você. Então não se desespere. O muro é grande, é muito alto a muralha, mas Deus está com você. Nesse momento, Deus estava dizendo a Josué: a vitória não vai depender das suas armas, não vai depender das suas estratégias, mas a vitória vai depender da sua inteira confiança em mim. A vitória vai depender que o seu espírito esteja equilibrado comigo. A vitória vai depender que você esteja depositando a sua confiança na minha providência para você. Ei, sua vitória não depende da sua inteligência, não depende da sua estratégia, não depende da sua capacidade. E escute outra coisa: não depende da sua esperteza. A sua vitória depende do Senhor. Porque que a Bíblia nos ensina que o nosso corpo, como templo do Espírito Santo, tem que viver o equilíbrio para poder então aceitar, para poder vencer as batalhas que se apresentam diante de nós. É o corpo como morada do Espírito Santo, é a mente transformada pela renovação do vosso entendimento, e é o Espírito conectado com o Espírito de Deus que lhe dá a dependência absoluta de, mesmo você sem entender,
Louvado seja Deus. Você vai ter a vitória, porque essa batalha não é sua. Deus está na frente e está lhe dando as estratégias. Então, a primeira, confiança. A segunda, dependência. A terceira, mas com uma coisa da dependência. Eu quero dizer um texto bíblico a você da dependência, que me veio agora na lembrança. A Bíblia diz, olha o que o salmista diz no Salmo 20, o versículo 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos no nome do Senhor nosso Deus. Uns se prostram e caem, nós, porém, nos levantamos e estamos de pé. Cante o cântico da vitória, cante um hino de ação de graça que diz a você que Deus desbarata os exércitos e com Deus você salta muralhas. Não se preocupe, é completamente diferente da sua estratégia, a maneira que Deus está trabalhando a seu favor. Então, primeiro, confiança. Segundo, dependência. E a terceira, isso está na Bíblia. Escute, Deus aumentou o pavor do povo em Jericó. Eles já estavam apavorados e Deus aumentou ainda mais o pavor nele. E não é a primeira vez. Louvado seja Deus. Quando o povo vinha no deserto, a Bíblia disse que o terror do Senhor ia aterrorizando, amedrontando todo aquele povo quando Israel passava. Para quê? Para não atacarem. Era a proteção de Deus. E aí já, depois do Jordão, de frente a Jericó, a Bíblia diz, como você sabe disso? Raabe disse aos homens, quando os ocultou dentro de casa: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor dos céus caiu sobre nós, o pavor de vós caiu sobre nós, e que os moradores desta terra estão desmaiados diante de vós. Quer dizer, Josué sabia tudo. Deus, a confiança, a dependência e o pavor que eles estão lá dentro. Eles estão desmaiados de pavor, eles não têm ânimo para nada, porque o Deus da providência estava dirigindo Josué junto com aquele povo. Mas porque estavam, irmãos, porque o coração de Josué estava alinhado, em equilíbrio com o coração de Deus. Ele ouvia a voz de Deus para tomar as decisões. Mas na frente você vai ver o que ele sofreu, porque não ouviu, acreditou que tinha sido as forças dele. E na tomada de Ai ele perdeu exatamente por isso. Nessa manhã eu quero que você desmanche todas as estratégias que você tem feito e acredite na estratégia divina. Quando os moradores de Jericó ouviram falar dos feitos e livramentos de Deus na vida do povo de Israel, eles perderam todo o ânimo e se encheram de temor. Quando eles começaram a rodear o muro, a multidão rodeando o muro, louvado seja Deus. Você imagine como esse povo estava dentro, todo mundo armado dentro, todo mundo no ponto estratégico, todo mundo estressado, todo mundo assustado. Mas Josué estava com o povo dando a volta, calados, obedecendo a Deus, não entendendo, mas obedecendo. Isto que acontece conosco hoje, é isso que acontece. Não pense que não acontece.
Satanás põe todos os obstáculos para que você tenha medo dele, para que você desanime, para que você acredite que as muralhas são muito grandes, para que você acredite que é um derrotado, para que você acredite, mulher, que não tem saída para você, que não tem solução para o filho, para o esposo, para a família, para a saúde. Não! O objetivo é nos amedrontar. Mas quando começamos a rodear as muralhas, como fez Josué, louvado seja Deus, as rodeamos com oração, com jejum, com comunhão como igreja de Cristo, lendo a Bíblia e meditando nos feitos do Senhor e buscando a sua presença. Aí nossos inimigos, começam a se encher de pavor com você. Começam a se encher de pavor de você. Eles olham assim e dizem: não posso me meter com essa mulher, não posso me meter com esse homem, eu não sei o que ele tem, eu só sei que eu não posso me meter com ele. Mas a Bíblia diz a você: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo firme na fé, e ele vai fugir. Ele vai recuar. No nome de Jesus, mantenha firme a sua confiança, a sua dependência em Cristo, sabendo que Ele aumenta o pavor dos seus inimigos. Você não vai ser derrotado. Essas muralhas vão cair. Você deu a primeira volta, insista nas demais voltas, insista na segunda, insista na terceira. Não desista, não saia da oração, não saia do jejum, não saia da confiança, não saia da dependência. Acredite que o Deus que morreu, que mandou Cristo, que morreu, que ressuscitou, é o Deus que vai lhe dar as condições. Essa muralha vai cair. Amanhã nós vamos seguir vendo o passo seguinte para derrubar essas muralhas no nome precioso de Jesus. São muito grandes, são muito altas, são muito assustadoras. Dentro tem guerreiros fortes, dentro tem homens gigantes, sim, mas do outro lado, ao pé de Jericó, aleluia, levantando os olhos, ele viu quem estava com ele. Josué pôde ver que o príncipe do exército do céu estava com ele. O príncipe do exército do céu está com você. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te bendizemos, nós louvamos ao teu nome pela tua presença. Tu és real. Vamos sim rodear as muralhas, vamos sim derrubar essas muralhas no nome precioso de Jesus, no nome precioso de Jesus.